Segue para o Senado o projeto que torna permanente o Auxílio Brasil de R$ 400. O destaque de Márcio Rocha. A medida provisória que aumenta o valor do Auxílio Brasil ainda será analisada pelo Senado antes de ser enviada para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Depois de vários adiamentos, a Câmara dos Deputados conseguiu aprovar a proposta, que autoriza um crédito extraordinário para aumentar o benefício, que deixa o valor atual de R$ 224 e passa a ser de R$ 400 por família. A oposição criticou o texto original, que determinava que o Auxílio Brasil valeria somente até o fim deste ano, o que foi mudado pelo relator, o deputado João Roma. Dessa maneira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o assunto será analisado assim que chegar na casa. Mas é muito importante também termos a responsabilidade fiscal, porque vivemos um momento de muita instabilidade, muitas dificuldades, e essa responsabilidade fiscal é fundamental. O botijão de gás atinge o maior preço do século. Custa quase 10% do salário mínimo no Brasil. Na verdade, em alguns lugares já custava 10% do salário mínimo, mas agora a gente está falando da média nacional. O Cristiano Pinho vai trazer os detalhes. O preço do gás de cozinha no Brasil é o mais alto do século, de acordo com o Observatório Social da Petrobras, entidade de pesquisa ligada à Federação Nacional dos Petroleiros. O levantamento elaborado pela organização utiliza dados da Agência Nacional do Petróleo e leva em consideração valores nominais e reais ajustados à inflação. De acordo com a ANP, na semana passada, o valor médio do botijão de 13 quilos no país chegou a R$ 113,48. Na análise do economista do Observatório, Eric Gil Dantas, a influência dos reajustes tomados pela Petrobras. O preço do botijão voltou, após 5 meses de estabilidade, a bater recordes. A diminuição do preço do gás de cozinha em R$ 3,00 nas refinarias por parte da Petrobras não chegou ao consumidor. Um estudo aponta uma piora na qualidade de vida dos brasileiros. Jean Costa. O consumo de legumes e verduras caiu em 12,5% na população em geral, de acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que mostra os impactos negativos da pandemia na saúde da população brasileira. Durante o período pré-pandemia e o primeiro trimestre de 2022, houve um aumento de 91,8% entre os brasileiros que avaliam negativamente seu estado de saúde, relatando que está ruim ou muito ruim. A prática de atividade física, conforme o estudo, apresentou redução de 21,4% na proporção de pessoas que cumprem o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Pergunto para alguém se alguém por aqui cumpre, não? Essas recomendações do consumo e tal. Quais são as recomendações exatamente? Deixa eu abrir a lista aqui. É que ele acabou de citar algumas, né? Do consumo de legumes, de atividade física e tal. Mas deixa eu abrir a lista então completa. Não. Peraí. A minha saúde piorou bastante, em vários sentidos. Ganhei peso, como muitos brasileiros. Agora então, eu tô correndo atrás. Eu também, gente. Agora eu tô correndo atrás, mas exatamente. Mas você não se nota, cara. Legal, você é um changer. Acho que para todo mundo a saúde mental, talvez a gente não note agora exatamente, né, os impactos em saúde mental. Isso talvez venha num período um pouco mais prolongado, mas acho que isso para todo mundo teve impacto importante em saúde mental. Mas quando você fala da saúde mesmo, atividade física demanda dedicação de algum tempo também, né? E quando você fala que o brasileiro teve de correr mais atrás de renda, por exemplo, teve de trabalhar mais, buscar mais, teve de voltar a atenção para isso, certamente o tempo a ser dedicado à atividade física praticamente virou inexistente. Além disso, a atividade física foi paralisada durante todo o período da pandemia, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Consumo de verduras e legumes, gente, teve uma disparada brutal nos preços, né? Agora sim. A pessoa limitou muito, o brasileiro limitou muito a compra de supermercado, em feira e tal, fez cortes importantes. Certamente legumes, frutas, verduras também. Não é só uma questão de hábito, tem tudo a ver com o momento econômico também, né? Sem dúvida. Mas assim, algo comportamental e também que eu observo no meu universo. Muita gente decidiu mudar de vida. Agora eu vou fazer atividade física, vou me alimentar melhor. Durante a pandemia conseguiu, as coisas voltaram, o trabalho presencial voltou. E as pessoas não estão conseguindo de novo, né? Não estão conseguindo acompanhar aquela atrás promessa da de sobrevivência, né? Muitos. Então, gente, isso é fundamental, é prioridade. Mas eu tô falando da boca para fora porque eu também decido fazer as coisas, mas é difícil demais implementar no dia a dia. Não tô dizendo que seja impossível, porque especialistas, né, as pessoas que defendem essa necessidade, e é uma prioridade, deveria ser,
elas dizem, você tem que inserir na sua rotina, assim como é escovar os dentes, né? Você acha tempo para escovar os dentes, não acha? Você acha tempo para tomar banho todos os dias, não acha? Para fazer a higiene. Atividade física, por exemplo, deveria ser a mesma coisa. Meia horinha, né? Dizem que meia horinha por dia já melhora a qualidade de vida sobremaneira. Ontem aconteceu um negócio que eu nunca tinha visto. Ontem eu pedi comida no jantar. Aí o entregador, Guilherme é o nome dele. O entregador, ele não me pediu uma gorjeta alta. Ele não me pediu 5 estrelinhas. Ele me entregou o folheto de 2 restaurantes. Eu queria lembrar o nome dos restaurantes. Um era um restaurante mesmo, que faz comida, e outro uma padaria. Ali na região da Carla Bigato, ali na Vila Romana, na zona oeste de São Paulo. E esse rapaz disse o seguinte, olha, esses restaurantes aqui, esse restaurante, essa padaria, eles têm dado uma força pra gente. Nessa época difícil, de gasolina muito alta, a gente tá correndo atrás e não tá conseguindo. Então, no final de semana, eles vão lá e fazem uma marmita de frango para quem é entregador. Mesmo que não é entregador deles, os caras têm sido super gente fina. Então, se você puder consumir lá, se você puder falar que fui eu que recomendei, você vai estar me fazendo um grande favor. Esse frango já me economiza coisa de R$100 por mês. Né? Já é um alívio grande no orçamento. Achei bacana a iniciativa do restaurante e eu queria lembrar o nome, mas eu não lembro. Da padaria eu lembro. Chama Arte do Pão. Conhece, Carla? Não. Fica lá na sua região, fica lá na Vila Romana. E eu faço questão de dizer aqui porque é uma iniciativa boa, né? Posta nas suas redes. Porque os ouvintes, né, que te acompanham de manhã vão saber do que se trata e tal, dar uma contextualizadinha. Postarei, fiquei com vontade de comer um franguinho ali no fim de semana. O nome do entregador é Guilherme. Então, se alguém quiser ajudar... Eu sei onde fica a Arte do Pão, sim. Ali na Tito, sei. Exatamente. Na Tito. Exatamente. Boa. Então, quem estiver em São Paulo, se quiser ajudar o Guilherme, ajudar a rapaziada lá que tá recebendo um franguinho gostoso no fim de semana, vai estar fazendo um grande favor para essa turma. Boa. Posso só rapidinho aqui, porque já tem correio deselegante, mas só para eu acrescentar uma informação sobre saúde mental, o Urubulino Rex falou, é claro que se nota sobre saúde mental, né? Já tem estatística mostrando que aumentou os problemas, eu estou lendo exatamente como ele escreveu, aumentou os problemas mentais com a pandemia e faz tempo. Leia jornais, leia os jornais e a gente se informa. Nós temos, é a única rádio onde há um programa, o Humanamente, apresentado pelo Dr. Daniel Barros e pela Ellen Brown, que trata desse assunto aqui, sobre saúde mental, sobre as doenças. E agora a gente precisa pegar a média do brasileiro, e a média do brasileiro não tem acesso a psiquiatras. Então, o diagnóstico não se faz agora. A gente pode falar da nossa bolha, da nossa vida, né, da nossa saúde mental. A gente tem acesso à informação, a gente tem acesso ao diagnóstico precoce, a gente tem acesso a tratamento, a buscar um psiquiatra. É caro pra caramba no Brasil tratar as doenças mentais. Essa é a média do brasileiro? As pessoas estão impactadas e nem sabem que estão impactadas. Elas sentem, elas percebem, mas o diagnóstico não veio, muito menos o tratamento. Por isso que eu estou falando de efeito prolongado. Mas obrigada, viu, Urubulino, pelas informações. Falando de saúde mental. Pela observação. Faz muito bem para a nossa saúde mental isso. Aliás. Leia jornais. Em frente, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas chama de retrocesso a proposta aprovada na Câmara que estabelece a volta da gratuidade no despacho de bagagens em viagens de avião. A franquia prevista é de 23 quilos para voos nacionais e 30 quilos para voos internacionais. O texto votado na última terça-feira foi incluído na chamada MP do Voo Simples, que desburocratiza o setor, mas ainda precisa passar pelo Senado. Segundo a ABAR é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o projeto reduz a competitividade e cria dificuldades para que companhias low cost operem no Brasil. A entidade argumenta ainda que antes o valor cobrado no despacho das bagagens era diluído entre todos os passageiros. A cobrança havia sido permitida em 2016 pela Agência Nacional de Aviação Civil, sob a justificativa de que a medida reduziria o preço das passagens. Não reduziu, pelo contrário, as passagens aumentaram bastante desde então. Ontem a gente conversou com o André Coutinho no Band News Station e também essa criação de dificuldades para a implementação das low cost no Brasil, cara, não faz sentido, porque mesmo com o corte da cobrança das bagagens, teoricamente aumentando a concorrência, isso não aconteceu. Exatamente. Porque
É difícil uma companhia conseguir operar nesses termos que operam, né, na Europa, nos Estados Unidos. Não tem o esquema low cost por aqui, porque é tudo muito caro. Essas companhias não conseguiram se firmar aqui no Brasil. Então não tem como. Não é questão de bagagem ou não bagagem. Isso, não, pelo jeito, não vai fazer diferença, porque não fez quando cortou, né? Então não é um projeto que cria dificuldade para combater, para que essas companhias low cost de baixo custo operem aqui no Brasil, né? Elas já não operavam desde essa medida, né? O Brasil que cria dificuldades. Se as empresas low cost encontrarem... O que são essas empresas low cost, para quem não sabe? São empresas de baixíssimo custo, o banco do avião tem menor qualidade, não se serve água, não se serve nem barrinha de cereal, tudo lá é vendido, eles só não cobram pelo banheiro, o resto é tudo cobrado. O Barão tava falando de fone de ouvido, sabe? Exato, pagar fone pelo de ouvido? Paga $3. Quer uma revista? A gente vende. Ninguém acredita, mas eu já disse aqui no ar que eu peguei um voo na Europa, entre Milão e Porto, se não me engano, não, Madrid e Porto, em que o comissário passava vendendo raspadinha. Aquela raspadinha lá que você, não raspadinha de gelo, raspadinha aquela que você raspa para ganhar prêmio, como se fosse um bilhete da Federal. Então os caras arrumam outras maneiras de financiar o voo, mas se você viajar sem fazer questão de água, sem fazer questão de barrinha, sem despachar bagagem, você consegue comprar uma passagem por €8. Nos Estados Unidos, por $20. Para fazer uma viagem de 3, 4 horas, entendeu? Então, se houver condições para que isso aconteça aqui no Brasil, eu tenho certeza que o passageiro brasileiro aceitará de bom grado o retorno da cobrança de bagagens. Tenho bagagem para despachar? Despacho, mas estarei pagando um valor muito menor do que o que eu pago hoje na passagem. Então a gente está pronto para discutir essa questão caso o Brasil, de uma maneira geral, com seus impostos, com seu custo de combustível, com o próprio custo Brasil, ofereçam condições para que isso aconteça. Sem que haja essas condições, essa cobrança é abusiva, até porque não ofereceu aquilo que prometia, que foi a diminuição no valor das passagens. Então não vem com esse papo. Não. E aí, ontem mesmo a gente trouxe aqui informações sobre um dos efeitos, né, dessa alta no preço das passagens, da mudança de cobrança e tal. Venda de passagens nas viagens dentro do estado de São Paulo por ônibus aumentaram 28%, só considerando os 2 últimos feriados de abril. Que mais? Vendas nas categorias leito e executivo, ou seja, uma clara substituição aqui de quem fazia voos, né? Esse aqui um aumento de 34%. Então, veja, mesmo com um aumento, com reajuste em algumas dessas passagens, continuou valendo muito mais a pena fazer esses trajetos de ônibus do que de avião. Então, esses números também deixam muito claro um dos efeitos dessa alta no preço das passagens e, consequentemente, também nesses aumentos aí que a gente viu para bagagem e também para a escolha de assentos. Viajando agora para Brasília, o deputado Daniel Silveira vai integrar a comissão mais importante da Câmara. Entre outras. Câmara dos Deputados. Fala, Thalita Almeida. Mesmo condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado Daniel Silveira, do PTB, foi indicado pelo próprio partido para ocupar vagas em 5 comissões da Câmara. Entre elas, a Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais concorridas e onde ele vai ocupar o cargo como membro titular. Vale ressaltar que a CCJ tem o poder de arquivar ou manter a tramitação das propostas que são recebidas pela Casa. Ela é responsável por examinar se são constitucionais e se podem ser admitidas as propostas que tramitam na Câmara. Ele também foi indicado pelo partido e eleito primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Silveira também foi indicado para as comissões de Esporte e Cultura e suplente na de Educação. O bolsonarista circulou ontem no Congresso Nacional sem a tornozeleira eletrônica, assim como fez no início da semana. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou na segunda-feira que o parlamentar está sem o monitoramento desde o dia 17, o domingo de Páscoa. Bom, mais uma notícia surpreendente, né, que vem de Brasília. A exemplo de uma espécie de Kim Kardashian com whey protein. Kim Kardashian que é alguém... Kim Kardashian eu acho que é injusto, ela é modelo, enfim. Paris Hilton, que é famosa por existir, que não faz absolutamente nada para merecer a fama que tem. Daniel Silveira se torna relevante apenas por existir, apenas por ter se tornado uma espécie de cavalo de Troia bolsonarista nessa guerra
contra as instituições, especialmente o STF, e por ter sido condenado por um crime que, diga-se, cometeu. Está lá nos artigos do Código Penal e da Constituição, bem tipificadinhos. Ele agora ganha uma relevância que pouquíssimos deputados têm e que não é merecida. Ele participa, a partir de agora, um sujeito condenado por 10 ministros do STF, inclusive um deles, André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, a quase 10 anos de cadeia por ataques contra as instituições e contra o próprio sistema democrático. É ele, entre outros, que vai decidir se projetos que tramitam pela Câmara são legais, respeitam a Constituição e a legalidade. Ele vai fazer parte da Comissão de Educação, ele vai fazer parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Um rapaz que tem relações muito esquisitas e não explicadas com a milícia. Você colocar a milícia dentro da Câmara dos Deputados. O que virá como resposta do STF a essa esticada de corda absurda agora com a participação da Câmara dos Deputados? Vai esticar ainda mais? Ou vai dar uma espécie de recuo estratégico já pensando num confronto mais sério na época das eleições, porque está praticamente dado que o lado do presidente não aceitará o resultado da eleição caso seja o derrotado, por motivos que explicaremos agora. Pode soltar a vinheta, Carlinha, por gentileza. Aí eu sigo. Jair Bolsonaro disse ontem que as Forças Armadas sugeriram fazer uma espécie de apuração paralela dos votos nas eleições de outubro. Diz o presidente que o objetivo é ter o acesso a dados do que ele chama de sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos de ter uma maneira para a gente confiar nas eleições. Uma das sugestões das Forças Armadas, é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação para que tenhamos do lado um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Essa fala é tão errada que fica difícil até a gente colocar a bola no chão. Que computador é esse? Que expertise tem as Forças Armadas para analisar resultado de eleição, apuração de eleição? Nenhuma. Por que a apuração das Forças Armadas seria mais confiável que a do TSE, sendo que até agora a gente não teve um único indício de fraude, a não ser aquelas fake news absurdas do cara que aperta 17 e aparece a cara do Lula? Tudo montagem, tudo mentira. Daquele outro deputado lá, como é que chama? Não sei o que lá, Francisquini, que foi lá e falou: está acontecendo uma fraude aqui no Paraná, mentira. Não sei o que, do código-fonte, né? O código-fonte. Sala secreta. Esse troço não existe. A apuração não é feita por meia dúzia de iluminados dentro de uma sala isolada, sem janelas, como quer fazer parecer presidente. Ela é monitorada por observadores internacionais, pelos partidos políticos. O PL do presidente da República terá um representante, como qualquer partido, dentro do TSE para averiguar a legalidade do processo todo. Isso é tudo mentira. Os votos são auditáveis, as urnas não têm ligação com a internet, não podem ser invadidas. Você invadir uma urna eletrônica por meio de um hacker é mais ou menos a mesma coisa que você falar que conseguiu invadir um prato. Não tem como você invadir algo que não está ligado à rede de computadores. Tudo isso é um absurdo. Os resultados são todos eles postados, não no sentido de postagem na internet, embora isso também exista, mas postados do lado de fora de cada uma das sessões eleitorais, com os resultados de cada uma delas. É o boletim de urna. O boletim de urna. Que sempre existiu, pelo amor de Deus. Com zerésima, tudo isso é facilmente auditável e auditado. Os resultados estão ali, são públicos para todo mundo ver. Para que você fraude uma eleição, você vai ter que fraudar centenas de milhares de urnas. Dezenas, vá lá. É infactível. Sala secreta, nada disso é real, nada disso existe. Mas fica aí a lição. Para quem imaginou que fazendo convite para que as Forças Armadas participassem do processo de apuração, ainda que como observadores, imaginando que isso acabaria com a sanha golpista do presidente de constante
esticamento de corda e ataque às instituições, entre elas as urnas eletrônicas, eis aí a resposta. Voltou com carga total, desqualificando um sistema que, se não é perfeito e nenhum está entre os melhores do mundo. Admirado e referência em todo o mundo, até porque funciona há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, né, Sheila? Uhum. Desde a década de 90, né? Sem que houvesse nenhuma acusação séria, nenhum indício sério, nenhuma confirmação, muito menos, de fraude. É nessa situação em que estamos agora, chegando a maio, portanto, a junho, julho, agosto, setembro, 5 meses da eleição presidencial. Passam voando, né? Agora é impressionante, nessa fala o presidente da República ele começa dizendo que nós não precisamos mais de voto impresso. Né? O presidente insistiu por meses nessa questão do voto impresso, né? Insistiu que havia necessidade, depois essa virou uma questão superada, apesar da insistência do presidente, apesar de esse projeto ter caminhado, né, em alguma medida no Congresso Nacional, esse virou um assunto superado. Mas ele insiste em dizer que o Brasil precisa de uma maneira para confiar nas eleições. Ou seja, ele não confia nas eleições, ele não confia naquilo que resultou na vitória dele, na eleição dele que o colocou na presidência da República. O presidente, vamos lembrar aqui, chegou a expor com acusações importantes, chegou a falar que havia fraudes no sistema eleitoral. Lembram disso? Disse que mostraria provas e nunca mostrou. Chegou a convidar ali as pessoas para uma live e tal, em que nada foi apresentado, em que nenhuma prova foi apresentada. Esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. O presidente teve um prazo para apresentar, não apresentou prova nenhuma. O sistema, ele sempre pode ser aprimorado e o próprio Tribunal Superior Eleitoral se mostra aberto a isso quando aceita sugestões. O presidente diz que essa é uma sugestão das Forças Armadas, que servem, vamos combinar, para defender o país de um inimigo externo, né? Não servem para ficar contabilizando o voto. Mas, enfim, quando o presidente fala de sala secreta, cadê? Que sala é essa? Quais são as provas? Que sala exatamente é essa? Diz respeito ao quê, exatamente? Quando ele defende uma apuração paralela, quando a gente fala de algo paralelo, a gente está normalmente se referindo a algo que corre fora do campo das 4 linhas da Constituição. Como o próprio presidente gosta de dizer. Quando a gente fala de paralelo, imediatamente isso nos remete ao gabinete paralelo do Ministério da Saúde, ou mais recentemente do gabinete paralelo que a gente tem observado do Ministério da Educação, depois de todas as denúncias e suspeitas envolvendo irregularidades. Vai ser mais um gabinete paralelo? Olha, é impressionante que a gente esteja voltando a esse assunto aqui. Fica até cansativo, né? Mas é importante que a gente defenda a lisura do processo eleitoral no Brasil. Ainda usando essa trilha aqui, ó. Ainda nessa quarta-feira, o ex-presidente Lula comemorou a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU que concluiu que Sérgio Moro foi parcial no julgamento na Lava Jato. Após a decisão, o ex-ministro se manifestou e a gente tem as informações de Curitiba com David Musso. O Comitê de Direitos Humanos da ONU deve publicar hoje a decisão do processo que conclui que o ex-juiz federal Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Para a Corte Internacional, Lula teve os direitos políticos violados em 2018, quando foi impedido de disputar as eleições presidenciais. Em nota, Moro afirma que somente vai se pronunciar quando tiver acesso à íntegra da decisão. No texto divulgado à imprensa, o ex-juiz afirma que a prisão de Lula foi autorizada pelo STF e que sua condenação foi ratificada por 3 instâncias do Judiciário. Na terceira via, mais um impasse. Ainda sem acordo, o União Brasil, que se uniria ao MDB, PSDB e Cidadania, avalia lançar uma candidatura própria ao Palácio do Planalto. A chapa seria formada pelo presidente do partido, Luciano Bivar, que poderia ter Sérgio Moro como vice. A previsão inicial era de que o grupo anunciasse um único nome para a disputa à presidência no dia 18 de maio. Em encontro com vereadores, Ciro Gomes, do PDT, defendeu mudanças na política econômica do Brasil. A política de juros do Banco Central explodiu a dívida pública brasileira, que é honrada pela União Federal. E o conjunto de práticas previdenciárias, descuidado, especialmente nos grandões, também aloprou a despesa previdenciária. Depois de reunião no Palácio do Planalto, o WhatsApp confirma que a criação de grupos com milhares de pessoas só vai valer depois das eleições. A gente tem mais informações agora com o Léo Souza. A empresa Meta, responsável pelo WhatsApp, nega que tenha fechado um acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para não colocar em funcionamento antes das eleições a ferramenta Comunidades, que permite ampliar o alcance do compartilhamento de conteúdo.
A informação foi divulgada durante coletiva pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. O TSE tinha afirmado que fechou um acordo com a plataforma para evitar a disseminação de notícias falsas. A Meta alegou, de acordo com Faria, que as decisões da empresa não teriam relação com as eleições, mas sim com planos comerciais. Eles tomaram uma decisão global, olhando os concorrentes, olhando o mercado mundial. Esses testes não aconteceram em nenhum país até agora. Provavelmente no segundo semestre ou até no último quadrimestre que eles irão implementar esse serviço. Então nada tem a ver com eleição, com absolutamente nada. Eles comunicaram ao TSE e comunicaram ao presidente da República. Em nota, a Meta confirmou as informações divulgadas pelo ministro e reforçou que a decisão sobre a data do lançamento foi tomada exclusivamente pela empresa. Debates marcados, hein? Aqui na Band, no Grupo Bandeirantes, nos dias 14 e 7 de agosto. No dia 7, primeiro, debate entre os candidatos aos governos estaduais. E no dia 14, um domingão também, a partir das 8 horas da noite, debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto. Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão perto do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Igor Calian. Incêndio que começou na noite de ontem aqui em Guarulhos, que foi controlado pelos bombeiros que agora realizam aquele trabalho de rescaldo. Não há mais chamas aqui no local. Um galpão de uma transportadora, um galpão enorme, 5.000 metros, 4.000 deles destruídos pelo fogo. Não sobrou praticamente nada, toda a estrutura metálica, todo o teto, tudo desabou e tudo consumido pelas chamas. O que causou esse incêndio? Muito provavelmente a queda de um balão. Vizinhos relataram isso aqui pra gente, que viram um balão caindo, um balão de pequeno porte, que assim que ele caiu, começou o fogo. Falava sobre a questão do balão. Você chegou a ver um balão aqui? Sim, ele veio nessa direção. E na direção que ela veio, ele foi perdendo altitude e caiu ao solo aqui da Cardoso. Caiu já direto em cima do galpão. Se dissolvendo com as tochas. Era um balão muito grande? O que você conseguiu ver ali? Era pequeno. Essas pessoas precisaram sair de suas casas, mais de 40 casas evacuadas. Alguns voltaram, mas os que estão aqui nas proximidades, esses não podem retornar ainda. Então, nesse momento, cerca de 13 viaturas, 50 militares ainda trabalham aqui no local, mas o incêndio já está realmente, então, todo controlado. De qualquer maneira, um prejuízo de 5 milhões de reais para a empresa. 5 caminhões dessa transportadora estavam dentro desse galpão. 4 foram totalmente destruídos, 1 parcialmente destruído. Alguns muros que ficaram em pé, esses também serão demolidos daqui a pouquinho. As imagens são impressionantes para quem está acompanhando a Band News FM no YouTube, a nossa transmissão, chamas muito, muito altas e que muito provavelmente foram provocadas, como disse o morador, pela queda de um balão. O tempo continua muito seco em São Paulo. Será que a gente tem adeptos a essa prática aqui na nossa escuta? Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o tempo tá seco. Primeiro que é um crime ambiental, não pode soltar balão. Segundo que nessa época aí é um crime, com um agravante. Não faça isso, pelo amor de Deus. Vamos para o sul do país agora para falar sobre uma chacina. A polícia apura chacina que terminou com integrantes de uma mesma família morta. Isso em Porto Alegre. Fala, Eduarda Oliveira. A polícia investiga a motivação de um crime em um condomínio no bairro Santa Teresa, em Porto Alegre. Um homem é suspeito de dopar e matar a própria família. Ele teria cometido suicídio após as mortes. O depoimento de uma mulher que estava na residência no momento do crime vai auxiliar nos trabalhos. A hipótese do uso de medicamento será verificada com a realização do laudo pericial dos corpos das vítimas. A apuração policial também tenta descobrir se os assassinatos estariam relacionados com a situação financeira do autor dos disparos. Vladimir Putin promete uma resposta fulminante aos países que interferirem na guerra com a Ucrânia. Fala, Arthur Queiroz. A cidade ocupada de Kherson, no sul da Ucrânia, volta a ser alvo de uma série de bombardeios. Funcionários nomeados pelo Kremlin, na cidade portuária vizinha à Crimeia, disseram que a área começará a fazer a transição para o rublo, a moeda russa, a partir do dia 1º de maio. Ao parlamento em Moscou, Vladimir Putin disse que, sem fazer alarde, vai usar todas as armas necessárias para impedir interferências externas na guerra. Se alguém de fora se propor a intervir nas nossas ações estratégicas, nossa resposta será rápida como um raio. Temos ferramentas que ninguém mais tem para uma resposta fulminante. Ontem, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, desembarcou em Kiev, a capital ucraniana, onde vai se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky.
Antes, na terça-feira, ele se reuniu com Vladimir Putin, que a princípio concordou com o envolvimento da organização e da Cruz Vermelha na retirada de civis de uma siderúrgica em Mariupol, que está ocupada por tropas russas. Palmeiras vence mais uma na Libertadores. O destaque chegando com o Maurício Ferreira. O time misto do Palmeiras vence o Emelec em Guayaquil e chega a 11 jogos de invencibilidade na Copa Libertadores. O placar de 3-1 sobre o adversário equatoriano foi construído com gols de Rony, Gabriel Veron e Breno Lopes. Rojas marcou o único do Emelec. Já a invencibilidade do Palmeiras como visitante na Libertadores é ainda maior. São 17 jogos, a maior sequência na história do torneio. A última derrota longe de São Paulo foi em 2019 contra o São Lourenço na Argentina. O Verdão lidera o Grupo A da Liberta com 9 pontos e pode confirmar a classificação já na próxima rodada se vencer o Independente Petroleiro na Bolívia na terça-feira da semana que vem. Antes tem a Juazeirense da Bahia no sábado, 9 da noite, na Arena Barueri pela terceira fase da Copa do Brasil. Tá bom. Ainda ontem o América Mineiro perdeu para o Tolima por 3-2 e o Fortaleza bateu o Alianza Lima por 2-1. Fora de campo, o Palmeiras pediu que as autoridades do Equador investiguem as ofensas racistas feitas contra torcedores brasileiros durante essa partida do Emelec. Quem está acompanhando na live está vendo algumas imagens. Um equatoriano chamou os palmeirenses de macacos, por várias vezes. As imagens dos xingamentos foram feitas pelas próprias vítimas, divulgadas na internet. Até o momento não há informações se o homem foi preso ou não. O Palmeiras diz que se solidariza com os torcedores vítimas de racismo, afirma que é inaceitável o ambiente do futebol que ainda tenha que conviver com manifestações rasteiras. E criminosas, né? Como é que isso é crime? Criminosas. Agora deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Você vai mudar de assunto? Não, eu vou falar sobre o que aconteceu no jogo do Corinthians, né? Um torcedor argentino do Boca Juniors foi preso depois de fazer também gestos racistas e ele foi liberado. Uhum. Pagou fiança, né? Ele não pagou a fiança, Sheila. Ah, não? Não, ele não pagou a fiança de R$3.000 que foi imposta a ele. Quem pagou a fiança foi o consulado argentino em São Paulo. Tá brincando. Matéria da Folha de São Paulo, Rogério Pagnan assinando essa reportagem e conta ali que com fontes, né? E também agentes que estavam ali participando dessa operação, diz que funcionários da representação do governo argentino na capital paulista, ao ficarem sabendo do valor da fiança, perguntaram onde é que havia um caixa eletrônico de determinado banco para sacar a quantia. Foi o governo argentino que pagou a fiança desse criminoso, desse racista no Brasil. O que seria razoável se entendesse o consulado argentino e, portanto, por regra de 3, o governo argentino, que esse rapaz foi vítima de um arbítrio, foi vítima de, enfim, uma falsa acusação, que ele seria inocente. Nesse caso até seria razoável, mas isso representaria, inclusive, um problema diplomático com o Brasil. Acontece que esse cavalheiro cometeu um crime, injúria de racial, acordo com a lei brasileira, injúria racial. Injúria racial que passou a ser um crime sem previsão de prescrição recentemente, ele ganhou mais gravidade, né, dentro do estamento jurídico e criminal brasileiro. E para piorar a situação, para acrescentar, sem trocadilho, ofensa à injúria, quando chegou à Argentina, esse rapaz fez um post no Instagram em que ria ao lado de outro torcedor, tá no ar. E ele escreveu o seguinte: aqui não aconteceu nada, com um emoji de um macaquinho. O que se passa na cabeça de um cidadão dessa estirpe? Ele está orgulhoso. De estado, São Paulo e Paraná, né? Dizendo que ele ainda está no Brasil. Ele está orgulhoso daquilo que ele fez. Agora, antigamente a gente via essas manifestações isoladas. O argentino tem um histórico de racismo, né? A Argentina teve uma política oficial racialista, como a Austrália já teve lá atrás também. Então é um país em que o racismo é mais exacerbado do que no Brasil, né? Até porque você não vê negros nas ruas de Buenos Aires. Então é um país que sempre teve essa questão racial. Eram frequentes essas manifestações de torcedores argentinos, mas agora a gente vê de colombianos, agora a gente vê de equatorianos, agora a gente vê de brasileiros contra brasileiros, né? Frequentemente acontecendo isso, com muito mais frequência do que acontecia antes. Não sei se é porque há mais câmeras no estádio, não sei se é porque a gente está mais vigilante contra esse tipo de manifestação, que seria uma boa notícia, ou se o mundo tá piorando.
se tornando um lugar mais insalubre para se viver. Eu acho que é uma mistura de todas essas coisas. Todos esses ingredientes aí estão formando esse caldo deprimente e criminoso que a gente tem visto nos estádios aqui no Brasil. Só para o Sandro não enlouquecer, uma frase só, Sandro, antes de a gente chamar o Milton Neves. Dessa reportagem da Folha que fala justamente que foi o consulado da Argentina em São Paulo que pagou a fiança, há uma menção aqui, os funcionários do consulado argumentaram que esse torcedor não imitava um macaco, não. Ele estaria apenas se coçando. E aí postou isso depois, né? Ele estava ajeitando a gravata. Isso, exatamente. Tá se coçando, olha lá, tá bom. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai? Sheila Magalhães, Carla Migato, olá, Megali. Opa. Vamos ao placar de ontem, acertei tudo, hein? Acertei tudo, pode levantar as gravações aí. Vamos lá ao placar. O América Mineiro até estava ganhando, mas perdeu do Tolima 3-2. Mas valeu, América, você nunca tinha disputado a Libertadores da América. E o Fortaleza, brilhante em casa, meteu 2-1 no Aliança de Lima, Peru. 2-1. E o Emelec, em casa, pegou o Palmeiras, que só ganha, e ele perdeu, o Emelec perdeu mesmo. Palmeiras 3, Emelec 1. E olha que o Rony perdeu uns 4 gols, hein? Segundo Ulisses Schiavelli Costa. E também o Marcelo Duó. E olha, pela Copa Sul-Americana, o Cuiabá em casa, rapaz, perdeu pro River Plate do Uruguai. E o Antofagasta, entendeu? Um time de nome bonito, né? Antofagasta. 2, Atlético Goianiense 1. Não foi uma jornada boa para o futebol brasileiro no Internacional aí, mas exceção feita ao Palmeiras. E na Série B, o Vasco da Gama acabou ganhando da Ponte Preta 1-0. E o Operário, rapaz, o Operário em casa, lá em Ponta Grossa, perdeu para o Grêmio Futebol Porto Alegrense por 1-0. São rápidas pinceladas, grande quinta-feira e até amanhã.